Pegue o caminho da recuperação. Pegue o caminho da recuperação. A estrada está aí. A decisão é sua. Disse Jesus em Mateus capítulo 5, verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Vamos todos juntos? Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Gente, por que Jesus disse isso e a gente vive achando que a nossa recompensa é aqui? Ele disse que a recompensa é onde? É nos céus. Aqui é a jornada, aqui é a caminhada, aqui é a peregrinação. A recompensa ainda virá. Tudo que você ganhar nesta vida é lucro. Tudo que você ganhar aqui é lucro, porque aqui é só o ensaio, aqui é a preparação. O melhor está por vir. Então acredite que com Jesus você não vai perder aqui, mas abundantemente você vai ganhar lá no céu. E a Bíblia também fala que quem ganhar reconhecimento aqui não vai ganhar lá, porque já ganhou aqui, não é? Então, mas mesmo tendo uma palavra como essa, muitas vezes nós ficamos tristes de não receber a recompensa aqui, de não receber o reconhecimento aqui. Queremos o aplauso aqui, queremos o presente aqui, queremos toda a festa aqui. Não. Se vier aqui, ok, ninguém aqui é orgulhoso para não se alegrar com elogios, presentes, coisas boas. Mas acredite, somos peregrinos em terra estranha, aqui não é o nosso descanso final, aqui não é o nosso lar, nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém eterna, a nossa Canaã celestial. Então não podemos ficar para baixo, porque aqui não recebemos. E temos uma jornada, uma caminhada. Lembre-se disso, você está a caminho, você está no caminho, você está peregrinando. E ao lado de Jesus você faz essa caminhada, porque você tem um pai no céu e uma família na terra. Essa jornada, essa caminhada não pode ser feita sozinha, você faz com as pessoas da família de Jesus. Eu quero passar rapidamente para você que conhece, relembrar, e você que não conhece, os passos do Celebrando a Recuperação. Esses 8 passos eu quero passar com você. Primeiro passo é o passo da realidade. Anote aí no seu esboço o passo da realidade. E repita comigo então, qual é esse passo? Você que não conhece os 8 passos do CR, aceite pegar esta estrada, a estrada da recuperação. Todos juntos. Compreender que eu não sou Deus e admitir isso é uma realidade. Esta questão aqui não é uma probabilidade nem uma possibilidade. A sua vida sem Cristo está incontrolável, está totalmente fora do controle, está desgovernada. Então esta é uma realidade. Quem tem Jesus tem que saber disso para falar para os outros. E quem não tem Jesus precisa crer nisso para mudar de vida. Sem Jesus a sua vida está um carro descontrolado, ladeira abaixo. Quer dizer, coisa boa lá embaixo não vai te esperar. Então compreenda isso. Diga assim, eu não sou Deus. Gente, a nossa carne todo dia grita dizendo que eu sou Deus. Quando eu reclamo, eu estou dizendo que eu sou Deus. Quando eu reclamo, vivo reclamando, eu estou dizendo que eu sou Deus. Quando eu fico controlando a vida de todas as pessoas, eu estou dizendo que eu sou Deus. Quando eu estou dizendo, mas Deus, você não está vendo aquele camarada fazer isso, não? Senhor, você não está vendo a minha esposa como ela age? Senhor, você não está vendo como é que fulano faz? O meu líder de pequeno grupo, meu líder de ministério, o meu pastor? Querido, você só não está admitindo, mas você está dizendo que você é Deus. Porque você está querendo mudar a vida das pessoas. E essa não é uma tarefa sua, não é uma tarefa minha. Eu não consigo mudar a vida de ninguém. Querer mudar a vida dos outros é se colocar no lugar do Espírito Santo, é colocar-se no lugar de Deus. Deus muda a vida das pessoas. Eu posso orar, eu posso aconselhar, eu posso partilhar, mas quem faz isso é Deus. Eu não posso mudar a vida das pessoas. E na verdade, a minha própria vida, se não depender do Senhor, também. Eu não sei onde eu vou estar amanhã, você não sabe.
Então, entenda que você é totalmente incapaz e você precisa desesperadamente entender esta realidade. Segundo passo dessa jornada é o passo da esperança. Esperança, todos juntos. Sim, sinceramente crer. Amém. Sinceramente crer, é acreditar nisso mesmo, que a despeito do que as pessoas achem, falem, você é importante para Deus. Se você foi fruto de uma gravidez indesejada, existem gravidez sem planejamento, mas não existe nascimento sem permissão de Deus. Então, os seus pais podem não ter planejado a sua gestação, mas Deus fez o seu nascimento. Então não há filho sem que venha ao mundo que Deus não criou. Foi Deus que criou todas as pessoas. Mesmo que você tenha sido criado num ambiente sem amor, sem graça, que você nunca recebeu um abraço dos seus pais, que você nunca recebeu um beijo dos seus pais, acredite, sinceramente, Deus se importa com você. O nosso problema é que transferimos para Deus o que não recebemos. Um filho que tem ausência de amor e nasce e cresce num lar sem amor, ele culpa a Deus por isso. E essa ausência de amor, ele culpa a Deus. Eu não recebi amor, eu não recebi abraço, eu não recebi carinho, então eu projeto isso para Deus. É assim que acontece. E eu preciso de recuperação porque Deus não é culpado. Porque as pessoas que hoje estão perto de mim também não são culpadas. Se alguém que tinha que lhe proteger na sua infância abusou de você, as pessoas que estão hoje na sua vida, elas não são culpadas disso. O seu cônjuge não é culpado. Talvez você tenha um problema sexual com o seu cônjuge, porque quando você namorado, você foi abusado por um namorado. Um namorado que lhe forçou a fazer sexo e fez com que você perdesse a virgindade diante do casamento. Você nem casou com essa pessoa, só que hoje você tem um problema sexual com o seu cônjuge que não tem a ver com isso. E você projeta nele o problema que você teve com um ex-namorado. Então, o que não foi resolvido do passado gera um problema hoje com as pessoas que você mais ama. Sexta-feira eu estava com o pastor Douglas, o Brígido e o pastor Sidney Costa, lá em Petrópolis. E aí nós fomos andando ali no Vale do Cuiabá. A gente tinha já estado no centro de apoio, onde estava todo o nosso pessoal, que inclusive o nosso pessoal está hoje, o pessoal da igreja, e eles falaram, olha, vão aqui para vocês conhecerem um pouquinho da realidade. Lá na frente tem uma igreja. E nós fomos. E eu estava com o carro, e quando passamos em frente à igreja, eu vi um senhor. E eu falei assim, eu parei o carro e abaixei o vidro e o chamei e perguntei, naturalmente, se ele estava ali cuidando daquele lugar. Eu falei, meu nome é Carlitos, sou da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, o que eu posso ajudar, o que a nossa igreja pode ajudar? Sabe o que ele me respondeu? Não precisamos de ajuda nenhuma. Nossa, meu Deus, está no meio da morte, o cheiro da morte está no ambiente. Aquele homem se dirigiu ao carro, depois descobri que ele é pastor. E ele falou, e não precisamos de ajuda nenhuma, estamos aqui há 17 dias e pá. Eu não sou culpado. Eu estou aqui tentando ajudar. Mas note bem, em algum momento, durante a semana daquele homem, ele tinha uma expectativa que não foi atingida, ele precisava de alguma coisa que ele não recebeu, ele deve ter trabalhado sozinho, e ele não quis nem saber. Eu poderia ser o agente, não eu, mas eu, através da minha vida, vocês, a igreja, Deus, de ser a resposta que ele precisava. Mas como ele estava magoado, como ele estava ferido com alguma coisa, ele despejou tudo no primeiro que apareceu. Eu fui o coitado, a vítima, eu entrei na hora errada, no momento errado na vida do camarada.
Depois eu perguntei, um pastor local que estava com a gente, pastor Mário, eu falei, pastor Mário, ele é assim mesmo? Ele falou assim, ele é muito orgulhoso, é ele e pronto. Gente, para que isso? É óbvio, tem gente que precisa de recuperação, mas não parece, agora ele está estampado assim, né? Preciso de recuperação. Por quê? Ele não está bem resolvido com as circunstâncias, fatos do passado dele. E ele vai descontar em quem está perto. Agora, eu só passei, coitado da mulher, coitado dos filhos, dos colegas que trabalham perto na igreja. E esse é também um problema. Quem está ferido fere outros. E fere quem ama, porque quem ama é que quem está perto. Então, admissão, porque tem o passo da realidade. Mas há uma esperança. Terceiro passo, compromisso. Terceiro passo, compromisso. Todos juntos. Conscientemente, decido escolher comprometer toda a minha vida à vontade, aos cuidados e controle de Cristo. É uma decisão pessoal que você tem que fazer. Eu decido. Você não decidiu nascer, mas você decide a quem você vai servir. Quem vai ser o Senhor da sua vida, quem vai dirigir a sua história. Isso você tem que decidir. Então há uma realidade, você sai da negação, você entra na esperança que está em Jesus e se compromete com isso. Porque sem compromisso ninguém se recupera. Porque o seu maior inimigo é você mesmo. Não é o diabo, não é o mundo, é você. No caso do Celebrando a Recuperação, é você. Sou eu. Então, o comprometimento é uma decisão, é uma escolha que implica em renúncia diária, para viver dia a dia com Deus. Quarto passo, limpeza. Limpeza. Todos, abertamente examinar. Você precisa de um lugar seguro. Você não pode fazer isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Por isso que o Celebrando a Recuperação é um ambiente seguro. Há 5 anos que nós temos o Celebrando a Recuperação aqui na igreja, eu nunca ouvi histórias do que acontece no Celebrando a Recuperação. As pessoas, elas guardam segredo porque tem um princípio, que é o valor do silêncio. Você não está ali para ficar dando lições na vida dos outros. O grupo de apoio ouve. E na hora necessária, dá uma palavra que Deus mesmo orienta. Mas ninguém está ali para ficar dando sugestões na vida dos outros. É muito complicado quando você abre o seu coração para qualquer pessoa, todo mundo quer direcionar a sua vida. Todo mundo tem um plano para você. Não é o caso do Celebrando a Recuperação. É ouvir, é orar juntos. E é juntos caminhar na recuperação. Porque alguém falou o seu problema. Mas o outro também tem o dela. Então, todo mundo tem o seu. E aí, o segredo do Celebrando a Recuperação é a caminhada a 2, juntos. Eu só ouvi o seu, mas daqui a pouco você vai ouvir o meu. E aí, cada um juntos caminhando em busca da recuperação centrada em Jesus. O programa Celebrando a Recuperação não é um programa de autoajuda, é um programa centrado em Cristo. E este passo da limpeza, até aqui, nós vínhamos também fazendo normalmente aqui na igreja. Agora, nós temos um espaço que estamos terminando de adaptá-lo e reformá-lo lá na Urbanova. É uma casa onde nós vamos poder levar as pessoas para fazer o inventário do quarto passo. Porque é aqui que o rio afunila e muita gente não consegue passar. Vem no primeiro, no segundo, no terceiro, quando vai no quarto, aí já muita gente espana e acaba não prosseguindo. Quinto passo, submissão. Todos juntos. Submeter-me voluntariamente humildemente. Deus resiste aos soberbos.
Você já reconheceu que precisava de salvação, Jesus te salvou. Agora você precisa reconhecer que precisa de recuperação dos seus maus hábitos, dos seus pecados, e que este é o tempo, esse é o momento. Submeter, grifa aí todas as áreas, todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida, todos, porque por vezes são anos e anos e anos e anos. Depois você pode ler em casa, não agora, mas o editorial do nosso jornal Felicidade desta manhã, você vai ver eu falando sobre a questão da religiosidade. Pensa num cara religioso, era eu. Eu era tão legalista, gente, legalista ortodoxo blindado. Porque eu fui formado assim. Eu fui formado a fiscalizar a vida dos outros, em igreja muito religiosa. Igreja que vivia excluindo pessoas, que é a coisa mais fácil do mundo é excluir, gente. O camarada saiu fora da linha, você pega e exclui, a igreja não oferece nenhum tratamento, nenhum cuidado, nem pequeno grupo, nem celebrando a recuperação e nada. Aí é mais fácil se livrar do problema. Pecou, fez isso, fez aquilo outro, exclui e manda embora. Eu fiz parte de igreja sim muito tempo. E isso foi processo de religiosidade na minha vida. Gente, eu chego à conclusão de que igreja é um lugar muito fácil da gente passar uma imagem de santarrão, uma imagem de que quem precisa de mudança é os novos convertidos que vão vir hoje à noite. Em igreja, principalmente numa igreja do tamanho da nossa, gente, com mais de 5 mil pessoas, a quantidade de problemas que tem no mundo tem dentro da igreja também. Só que a gente, claro, não vai ficar aqui na igreja soltando rojões para os problemas que acontecem, os pecados e os maus hábitos. Isso a gente trata numa clínica pastoral, num aconselhamento, num pequeno grupo, no Celebrando a Recuperação. Mas nós já passamos da fase de acreditar que aqui todo mundo se converteu, todo mundo está salvo com Jesus e ninguém tem as suas lutas interiores. Tem gente aqui com muita dificuldade de deixar o álcool, o cigarro, a prostituição, lutando com relação à sua sexualidade sadia, e por aí vai todo tipo de problemas. Aqui é lugar para pessoas imperfeitas encontrar a perfeição que tem em Jesus. Se você sente-se desconfortável com isso, você vai ter desconforto de estar numa igreja como essa. Nós não vamos apoiar o pecado, mas nós temos um compromisso de que aqui é um hospital, um centro de recuperação de pessoas. É um lugar para que as pessoas possam ser consertadas, porque o nosso mestre é o consertador de gente. Se o cara não vai dar jeito na vida, isso não é responsabilidade da igreja. A nossa tarefa é acolher, é cuidar, é fazer parte que ele passe pelos passos, atravessando o passo da limpeza e se submetendo. E só não tem tratamento na igreja quem não quer. Porque se Deus resiste aos soberbos, a igreja também. Nós não vamos colocar você numa camisa de força para você receber um tratamento. A decisão, lembra aí no passo de número 3, conscientemente decido escolher. É você que escolhe, é uma decisão sua. Aí se você decide escolher, quer ajuda, nós como igreja queremos ajudar você. 6º passo, perdão. Todos, avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão. Celebrando a recuperação, você vai ter padrinhos que vão te ajudar. Quando chegar nesse ponto, se ao avaliar a sua vida, aquilo que no passado você se envolveu, se resolve ir buscar a pessoa ou se não resolve. Talvez você só tenha que pedir perdão a Deus e confessar no seu pequeno grupo e já está resolvido. Não precisa voltar lá atrás. Principalmente se envolver ex-cônjuge, se envolver pessoas que não moram mais na sua rota de relacionamentos. E isso hoje vai ser difícil de você fazer. Então, você vai receber acompanhamento seguro. Se vale a pena você buscar a pessoa ou se não vale mais. Se você tem que estar bem consigo mesmo após ter confessado para Deus e para as pessoas.
porque você recebeu o perdão de Deus e recebeu o apoio mútuo das pessoas nos celebrando a recuperação. Mas tem que passar pelo passo do perdão, porque pessoas que não perdoam não estão bem resolvidas, e oferecer perdão àqueles que lhe feriram, senão você vai carregar estes escravos e você vai ser a pessoa mais ferida nessa história toda. Sétimo, muito importante, o passo da manutenção. O passo da manutenção. Como que você faz isso? Todos juntos. Reservar um tempo diário a sós com Deus para autoexame, leitura da Bíblia e oração para conhecer a Deus e... Isso é diário, é limpo só por hoje. Diga comigo, eu estou a um passo da queda. Eu sei que tem gente que tem até dificuldade de falar isso, porque tem medo, mas se eu falar isso, né, como é que vai ser? Vão pensar que eu estou assim, quase caindo em pecado de tentação com alguém, né? Esses é os mitos que vão instalando na nossa mente. Você tem que ter metanoia, tem que ter mudança de mente com relação a isso. Se você entender que você está a um passo da queda, você vai cuidar mais. Não diga que é forte, que a Bíblia diz que é fraca. E admita, se o seu celebrando é álcool, você tem que cuidar com relação ao álcool o resto da vida. Aquela cervejinha de amizade, nunca mais. Vinho socialmente, nunca mais. Por quê? Porque esse é o seu celebrando. Eu posso tomar uma taça de vinho sem nenhum problema. Nunca tive problema com álcool. Agora, se você tiver problema no passado com isso, mas nem de cálice de ceia, você for numa igreja, e lá, como eu era pastor lá no Rio Grande do Sul, a ceia era com vinho. Se você for numa igreja que é com vinho, esquece, nem um cálice. Por quê? Porque aquele é o seu celebrando o resto da vida. Dinheiro. Seu problema é dinheiro? Não pega dinheiro nem emprestado, nem para guardar, porque esse é o seu problema, e o diabo vai trabalhar naquilo que você um dia caiu. E cada um tem que se conhecer, e você tem que ser o seu maior vigia. Não é esperar que os outros vão falar qualquer coisa, é você. Se você teve problema com pornografia e o seu computador estava lá no seu quarto e ele seu problema, tira o computador do quarto e bota na sala, para que você não seja tentado. Eu e você estamos a um passo da queda. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Caímos porque pensamos, não, eu dou conta. Isso aqui eu resolvo. Não posso andar com fulano. Tem gente que você tem que parar de andar. Porque aquela pessoa, ela é o próprio celebrando na sua vida, que gerava uma dependência. Oitavo passo, ajuda. Oferecer-me a Deus para ser usado para levar as boas novas a outros através do exemplo de vida e das minhas palavras. Nós temos muitas pessoas que passaram pelo ciclo do celebrando a recuperação e decidiram continuar. Eles querem continuar. O celebrando precisa de pessoas que continuem ajudando outros no seu caminho da recuperação. 8 passos que precisa ser feito um de cada vez. Olha para cá, meu irmão, tem muita gente ainda com a visão pretérita de igreja. Ele está com um problema, ele quer agendar um horário com o pastor, ir lá conversar com o pastor, aí o pastor vai falar uma palavra quase abracadabra, vai fazer uma oração exponencial, e eu vou sair de lá completamente zerado. Acorda, isso não existe. Isso não existe. Ouvir ajuda, oração resolve, mas no caso de mau hábito, dependências, traumas, abusos, são anos de um processo de ferimento. E aí, querido, é igual essas pessoas que estão no Rio de Janeiro. Quem morreu, morreu, mas quem sobreviveu, ou ele tem uma recuperação física, ou uma recuperação emocional, que vai levar anos. Vocês viram numas fotos aí, meninas de 6, 7 anos, olhando 6, 7 corpos. Vocês viram uma mão ali, no meio dos escombros, que parecia que tinha 1 metro, só uma mão. Por causa que está inchado, tá? As crianças viram isso, gente. Isso não aconteceu fora do convívio das crianças.
As crianças viram isso na rua, em casa. Porque em muitos lugares as crianças ajudaram a sepultar. Agora, pensa uma criança dessa vai entrar num consultório de um psicólogo para resolver numa sessão, numa oração de um pastor em uma sessão. Não, não é assim. E Deus não é culpado disso. É um processo. É um processo que pode levar muito tempo. Pode levar muito tempo. Então, há um movimento evangélico, muito religioso. Não, a gente vai lá, o pastor ungidão faz aquela oração, né? E eu saio de lá novo, zerado. Eu gostaria que fosse assim. Você gostaria que fosse assim. Mas não é assim. Não é assim. Pode levar meses, pode levar anos. Agora, o que nós temos que crer como igreja? Isso é fundamental. É o segundo passo, é a esperança. A realidade pode ser cruel, mas existe uma coisa que se chama esperança. E essa é a boa nova. Tem solução sim, tem jeito sim, não há dor que não tem cura, não há sofrimento que não passe, não há ferida que não possa ser fechada. Nós só não podemos pensar que somos Deus e determinar como e quando. Cremos num Deus todo-poderoso, que é o nosso poder superior, que vai dar solução sim. Agora, pode ser que o processo de disciplina passe comigo até por uma questão de perseverança. Uma das coisas que esses passos geram nas pessoas é saber esperar, permanecer, perseverar, disciplina. Um momento diário com Deus. Você tem que ter, ninguém mais pode ter esse momento por você. É você que tem que ter esse momento. Então esse é o resumo do que você vai fazer durante um ano inteiro. Claro que em meia hora não podemos, de maneira nenhuma, descrever para você com profundidade. Então por isso você deve vir na sexta-feira e começar o seu caminho da recuperação. Jesus, ele pregou o seu mais famoso sermão em Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado Sermão da Montanha. Agostinho de Hipona deu esse nome, de Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha tem uma parte que chama as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é a parte bíblica da espinha dorsal do Celebrando a Recuperação. Temos os passos e temos o Celebrando através das bem-aventuranças de Jesus. Você aceita esse convite. Quando Jesus pregou isso, ele esperava que as pessoas ouvissem, crescem e dessem uma resposta. Então anote aí, se você quer de fato trilhar esse caminho, entregue a sua vida ao controle de Jesus. Entregue a sua vida ao controle de Jesus. E eu vou pedir para você assistir a algumas pessoas que fizeram isso. E você pode até ter uma pergunta. Ah, pastor, como é que funciona? O senhor falou assim, grupo de apoio, eu nunca vi. É igual o meu pequeno grupo? Não. Parece, mas não é. Pequeno grupo é um lugar aberto. Tem visitante toda semana, tem o parente que está hospedado na casa, tem uma mala que você teve que trazer às vezes, né? Então o pequeno grupo é um lugar muito legal, mas ele é aberto, né? O visitante no Celebrando a Recuperação, ele vai para o grande grupo e para o grupo de primeira vez. Mas ali é um lugar seguro. E nós simulamos isso com alguns irmãos que já estão na jornada da recuperação, para você ver como é que é simples. E a realidade deles pode ser diferente da sua, mas em comum, esse é o enredo. Pode assistir. Meu nome é Fernando, tenho 38 anos, trabalho numa multinacional holandesa aqui na região do Vale do Paraíba. Meu nome é Cláudio, tenho 31 anos, sou técnico em remanufatura de toner. Meu nome é Flávio, sou ministro evangélico e tenho 36 anos. Oi, meu nome é Castilho, tenho 28 anos de idade, sou pintor automotivo. Minha esposa não sabia, meu pai não sabia, ninguém sabia. E até aquele momento eu não entendia. Eu achava que era estresse, eram os problemas que eu tinha, uma crise que eu não sabia se era pânico, eu não sabia que era ansiedade. Eu só entendia que ela não devia estar acontecendo comigo. Até que um certo dia, eu em São Paulo, o trânsito simplesmente engarrafou, parou. Eu só olhava, via quilômetros de carro,
Eu parei num posto, eu não sabia se eu vomitava, eu não sabia se eu evacuava. Eu estou sem crise há uns 3 meses, 3, 4 meses, você entendeu? Mas se você falar assim, Fernando, você precisa ir para São Paulo amanhã, que nem a sua história, o pastor falou, nossa, eu vou sofrer, você entendeu? É um lugar onde você aprende a viver um dia de cada vez. E na noite de Natal, há 3 anos atrás, minha esposa me mandou embora de casa, com todos os meus familiares, sabendo já de tudo que se passava na minha vida na área de dependência química, sendo usuário de crack. E eu passei o Natal longe do meu filho. Foi para mim o meu fundo de poço, onde eu clamei a ajuda de Deus. Falei, Deus, eu não consigo viver sem minha família e desse jeito que eu tô, usando crack, eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. E eu clamei e falei, Deus, se o Senhor existe, então me ajuda. A gente encontra segurança, a gente encontra aceitação, a gente descobre que não é só a gente que tem o problema. Comecei na minha área da sexualidade muito cedo. Ainda era adolescente e lembro que já tinha tido casos com várias pessoas já. E chegou um tempo que isso começou a fazer parte da minha vida, que eu achava normal isso, e partir para o lado de ser um garoto de programa. Mas eu achava normal. Daí eu me converti, comecei na igreja, aí começou a minha luta. A luta minha foi que eu não conseguia me livrar dessa área. E durante um bom tempo eu fiquei na igreja escondido. Fiquei na igreja frequentando ali os cultos, até participando de algumas coisas, mas não estava liberto dessa área. Um ambiente seguro para você tirar as suas máscaras. Cheguei em 2007 na igreja e logo vi que tinha alguns problemas de relacionamento em várias áreas. Era muito tímido, tinha dificuldade de falar, não me abria muito fácil. Aí depois de um certo tempo eu conheci o ministro Flávio, o Flávio me apresentou Celebrando a Recuperação. Eu entrei no Celebrando a Recuperação, no primeiro mês eu falei, eu não tenho tantos problemas assim de relacionamento. Aí no terceiro mês eu falei, eu tenho alguns problemas de relacionamento. Aí foi realmente que eu fui percebendo ao passar o tempo, relacionando com as pessoas, que eu tinha esse problema. Quando eu tinha 1 ano de Celebrando a Recuperação, eu falei, Senhor, eu preciso muito de Ti. É um lugar onde você pode ser você mesmo, sem reservas para com Deus, porque Deus não tem reservas e nem limites para curar você. Hoje, às vezes, isso continua acontecendo. Quando eu não tenho o controle da situação, de repente ele vem como se fosse um vulcão. E até hoje, se eu não vigiar, se eu não ficar esperto, eu ainda posso cair, porque as tentações, elas estão aí todos os dias. Eu lembro da droga, sei que sou um dependente químico, eu não posso ter contato com droga, mas hoje eu vivo Jesus. Às vezes eu tenho alguma dificuldade com certas pessoas assim, mas eu sei que o mesmo Jesus que está em mim, que está em outras pessoas, faz com que a gente se relacione com amor, numa boa. Mas hoje eu aprendi a compartilhar e a observar que o Celebrando em todo esse tempo na minha vida me ensinou a viver um dia de cada vez, na total dependência de Deus, não somente nas minhas forças. Posso dizer que sou um crente em recuperação. Que hoje a força que domina, que rege a minha vida é Jesus Cristo. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado pelo seu silêncio. Estas são histórias de pessoas normais, irmãos e irmãs que você conhece e que têm a sua jornada. Saíram da negação, entraram na admissão e estão na sua jornada. Todos estão vivendo um dia de cada vez. Talvez o seu problema seja o do Castilhos, um problema de relacionamento. E isso tem atrapalhado a vida plena que Jesus tem para você. Talvez o seu problema é julgar as pessoas. Essa mania de querer ser Deus, e você vive julgando as intenções das pessoas. E quem é você para julgar? Você não conhece, você tem uma ideia parcial. Seu problema do Celebrando a Recuperação pode ser uma codependência, compulsão por alguma coisa, não sei. Você se conhece, mas há um lugar
para você. Pode ser algo muito simples, que você até... eu não gostaria de entrar no Celebrando não, porque quando eu ouço que alguém veio das drogas, esse é um mito que tem que ser quebrado. O Celebrando a Recuperação é para alguém que também foi dependente de drogas como Cláudio? Mas não é só. É para as coisas do dia a dia. Todo mundo tem um mau hábito, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma crise, um medo, uma dependência, uma codependência e precisa de ajuda. Talvez passar por esse ciclo vai resolver para a sua vida os próximos 30 anos que você está pensando que pode resolver com vou deixar para ver como é que fica. Mas você precisa dar o passo, você precisa vir e precisa decidir entregar sua vida ao controle de Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque os orgulhosos, os vaidosos, os religiosos, eles não têm essa humildade e esta carência necessária para entrar no Celebrando a Recuperação, porque Deus resiste aos soberbos. Você compreende que não é Deus e admite que é incapaz de controlar a sua vida e a tendência de fazer coisas erradas. 2, escreva aí, declare que você crê e precisa do poder de Jesus. Versículo 4 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Não tenha vergonha de chorar, de depender, que o poder de Jesus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja e dizem que igreja é coisa para os fracos. Esse negócio de Bíblia, de igreja, isso é coisa para fraco, é coisa para Bambi, é coisa para Fanta, né? Não, é coisa para homens e mulheres que querem viver uma vida plena do Senhor Jesus. Humilhe-se diante de Deus para não precisar humilhar-se diante dos homens. Tem muita gente aí que bate no peito, que é orgulhoso isso, aí grita em casa e chega lá, vai ter que se humilhar diante do patrão e vai ter que falar fininho e pianinho, porque quem está gritando lá é o chefe endemoniado dele, e lá ele vai ter que ficar humilhado diante dos homens, porque não se humilhou diante do Senhor. 3, entregue sua vida aos cuidados de Jesus. Ele que sabe, Ele que cuida. Bem-aventurados humildes. Isso aqui não tem a ver com traço de personalidade, se você é introspectivo ou extrovertido. Tem a ver com algo no coração que Deus que convence. Algo que faz parte do fruto do Espírito. Não se faça forte simplesmente para aparecer, mas deixe Jesus te fazer forte. Decida conscientemente escolher, comprometer toda a sua vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo daqui para frente. 4, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Bem-aventurados puros de coração. Você precisa fazer isso mais cedo ou mais tarde, então faça agora. Foi a pregação de Jesus. Felizes são os que são puros de coração. Assim, abertamente examine e confesse suas falhas a Deus, a si mesmo e a alguém que você confie. E o Celebrando a Recuperação vai te ajudar nisso. Você vai perceber que o programa acontece na sexta-feira, mas os efeitos disso vai estar com você na sua vida profissional, pessoal, familiar, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque vem cura. Você se relacionou sexualmente com um namorado. Isso feriu você. E aí você tem um problema sexual com o seu cônjuge. Mas o seu cônjuge não foi culpado do problema da sexualidade quando você era jovem. Mas você carrega isso. E aí você precisa admitir essas fraquezas e pecados para que haja cura. E o seu cônjuge não venha ter com você um problema sexual no casamento, fruto de um problema sexual antes e fora do seu casamento. Mude e remova os seus defeitos de caráter. Gente, pelo simples fato da convivência, a gente já tem problemas com isso. Verso número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é aquela justiça de fazer com as próprias mãos. Não, eu vou tomar lugar do sindicato, eu vou tomar lugar vou ser o camarada que resolve as coisas, vou querer fazer reforma agrária na terra dos outros. Nem essa justiça aqui. Justiça aqui é um termo cristão. É fazer a vontade de Deus na terra. Venha o teu reino. Esse o sentido de justiça aqui. É você fazer a vontade de Deus na terra. Tem muitos atos de justiça humanos que só promovem outros pecados.
Não é isso, não. Não é você ser advogado de Deus, é você fazer o reino de Deus neste mundo. É você trazer os valores do reino, os princípios do reino para a sua vida e para este mundo. E remover, por causa do meio social talvez que você viveu, os defeitos de caráter que se acumularam. Gente, criança é esponja. Uma criança que vê o seu pai dando nó em pingo d'água, o que vai ser essa criança? Alguém liga, fala que eu não estou. Está devendo, nega. O que essa criança vai ser? Ela é só fruto do meio. Então você pode ter problemas de caráter, fruto do mau caráter que foi o seu pai e sua mãe. Só que eles já foram, você hoje está vivendo a sua vida. E se você não colocar isso em dia, é você que vai pagar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu avô, a sua avó. Agora é com você. É o seu momento de ser o que o seu pai não foi. De ser honesto e ter valor e ter palavra como ele não teve. De oferecer segurança ao seu filho que você não recebeu do seu pai. Sexto, perdoe a todos que lhe têm ferido. Muita gente já feriu você. Nós vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo injusto. Já pensou se a igreja falar, não vamos ajudar lá no Rio de Janeiro, porque quem tem que fazer isso é a Defesa Civil, é o governo. Não dá para fazer assim, no mundo que nós vivemos. Aí é que é viver a justiça no mundo injusto. É dar o que você não recebeu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados misericordiosos. Dar o que não se merece. Misericórdia é sentir com o coração do outro, é compaixão. É dar o que você não recebeu. É fazer o que você nunca fez. Talvez você vai fazer atos de bondade esse ano aqui que você nunca recebeu, você nunca ganhou um presente. Tem pessoas aqui neste auditório que nunca ganhou um presente quando criança, não ganhou um carrinho. E vai dar. O fato de você que nunca ganhou um brinquedo, dar um brinquedo a uma criança com amor, está dizendo que você foi curado. Agora, se você viver na síndrome do tio Patinhas, porque não ganhou e só quer reter, mostra que você está doente. Não é? Mostra que você está doente. Entenda isso. Perdoe a todos que lhe têm ferido. E bem-aventurados que promovem a paz, os pacificadores. Decida que não mais viverá amargurado, culpado, irado com as pessoas que lhe feriram no passado. Decida se livrar desses pesadelos virando a página. Aquele indivíduo lá no Rio de Janeiro, ele estava bravo, não era comigo, mas eu atravessei o momento dele. O tempo inteiro acontece isso. E aí, se eu for revidar no mesmo nível, aí sai uma briga. No trânsito, isso acontece o tempo todo. E é por isso que um dos meus celebrandos é pavio curto. Eu fui muito pavio curto. Então, se você acha que às vezes eu sou intenso, você não me conheceu. Alguns anos atrás. Meu Deus. Te vai caminhando um dia de cada vez, vendo que você precisa permanecer. E realmente tem hora que você tem que respirar fundo e dizer, Jesus, seja bem-vindo aqui. E encher de Jesus, para você não encher o outro de osso. Né? Não é fácil. Você ser criticado é uma coisa, você ser caluniado é outra coisa. Meu Deus, eu já estou virando um porco espinho, porque tudo quanto é espinho me jogam. Né? Mas o que eu vou fazer? Eu também tenho que saber que a liderança tem o preço da visibilidade. Na sua família mesmo, no seu ambiente de trabalho, tem pessoas que eles só precisam de uma coisa para criticar você e caluniar você. Só uma coisa. Inveja. Mas não precisa nada, ele não precisa nada, ele só precisa ter inveja de você. Ele queria estar fazendo o que você está fazendo. Como ele não pode fazer o que você está fazendo por uma série de circunstâncias, só isso já é suficiente para ele caluniar você. Pensa bem, pensa bem. Mas você tem que aprender a conviver com isso. Isso vai te ensinar, e me ensinou, a orar mais, a ter mais misericórdia, a ter compaixão.
Gente, o ano da compaixão nessa igreja é fruto também do meu relacionamento com Deus, do que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu não podia de jeito nenhum essa semana ir ao Rio de Janeiro. Minhas assistentes remarcaram várias vezes. Eu falei, eu preciso estar lá. Não é eles que precisam de mim, eu preciso estar lá. Não é que as pessoas precisam de você, você que precisa delas. Você precisa da igreja, você precisa do Celebrando a Recuperação. Não é os outros, entenda isso, você não vai fazer para os outros. Você precisa do ministério porque você foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele para servir. É você que precisa de recuperação, é você que precisa de restauração, é você que precisa de ministério, é você que precisa do um ao outro. Não é os outros, não é a igreja. Dar. Gente, eu é que preciso dar, porque senão eu pego a tirania do reter. Quando eu dou, eu me libero da tirania do reter. Quando eu faço. Tem uma menina que eu conheci lá essa semana, a Micheline. Ela tinha acabado de fazer uma prestação e ela comprou 10 computadores para botar uma LAN house. E botou lá, tudo bonitinho, 10 computadores na casa dela. Veio a chuva, levou tudo. Encheu tudo. Essa pessoa precisa de outra pessoa. Agora, se eu ajudar ela, eu é que vou ser o abençoado, não é ela. Ela já é um segundo momento. A bênção primeiro vem em quem quer ser resposta de Deus para a vida dela. Porque Deus anda procurando. Perdoe a quem lhe tem ferido. Você está curado da amargura quando você pede a bênção de Deus sobre alguém que quer o mal de você. Quando você passa a orar pelos seus inimigos, de fato você já os liberou. Renovar o seu tempo diário com Deus, fazer o seu exame. E sétimo e último, aceite o desafio de ajudar outros. Oferecer a mim mesmo, disse Jesus, versos 10 e 11 das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, tudo que você fizer pela causa de Cristo e for mal compreendido, acredite que Deus vai lhe honrar e lhe abençoar. Se você deseja ir e ajudar, certamente vai sofrer e pagará um preço, mas acredite, essa é a vontade de Deus, e Jesus o acompanhará e recompensará. Eu estava conversando com o pastor Sidaco, daquele do vídeo que você viu, que tem 147 pessoas na igreja dele, que parou todo o seminário, toda a escola bíblica, no primeiro final de semana nem culto teve, para ajudar pessoas. Aí chega um colega, batistão da convenção, e liga para ele e pergunta se ele está recebendo nesses 47, se são batistas. Nossa, sai dele. E outro criticando, porque ele fez um culto e ungiu essas 147 pessoas. Pensa, gente. Se você parar para ouvir isso, você não faz. Decida quem você quer agradar. Você só tem uma vida, e você vai prestar contas a Deus dessa uma vida. Celebrar a recuperação é viver um dia de cada vez e acreditar que há esperança sim.